de se tornar um grande tenista profissional, porque ele, de fato, praticava tênis, conseguiu fazer essa prova nos autos. Nesse caso, a Corte de Cassação disse, olha, a probabilidade de um menino de 9 anos chegar ao tênis profissional, a gente não pode dizer que ela inexiste, né? É impossível dizer isso. Agora, realmente, ela é tão ínfima, né? A quantidade de eventos aleatórios que precisariam intervir nesse processo da chegada dele ao tênis profissional são de tal monta que nós consideramos essa chance não é séria e real. Há um acórdão de 2001 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que eu gosto muitíssimo, eu até posso citar o número, ele é o 7010-76986, repito, 7010-76986, que analisa, no meu entender, com uma precisão muito grande a questão da seriedade da chance perdida. O autor da demanda aqui era um funcionário de uma penitenciária. E esse agente prisional foi vítima de um motim e acabou sendo considerado como inválido. Sofreu graves danos dos amotinados. E ele entrou com uma ação de indenização contra o Estado. Ganhou também um sem número de verbas indenizatórias, desde dano estético, etc. Realmente ele sofreu danos bastante graves. E ele pediu também a perda da chance, porque era uma pessoa de média idade, de conseguir no futuro uma profissão melhor do que ele tinha. E a desembargadora Mara Larsencheck, me parece aqui que foi precisa, quando ela disse o seguinte, no caso concreto não tinha nenhum elemento que dizia isso. Por quê? Primeiro, ele tinha um cargo em comissão na penitenciária, e já era o melhor. Não havia como ascender. E depois, ele não traz nenhum indício nos autos do processo que já havia ou que estaria se preparando para exercer alguma atividade na esfera privada. Então, nesse sentido, me parece que a hipótese dele realmente exercer um trabalho melhor remunerado no futuro, apesar de não ser impossível, claro, mas é uma chance que não é séria e real. Em alguns países, como na França, nós temos alguns casos específicos, como a perda da chance de se desenvolver determinada profissão específica no futuro, que tem um critério específico. Na França é o seguinte, a pessoa, para perder a chance de ser advogado, de ser médico, de ser dentista, ela precisa, pelo menos, ter entrado já no curso específico. Então, eu no mínimo, preciso ser bacharel em Direito. Né? Eu, no mínimo, preciso ser estudante de medicina para perder a chance de ser médico. Né? Eu até acho, o Tribunal de Justiça do Paraná tem um acórdão bastante recente, em que ele julgou um caso de uma moça que fez o curso técnico de enfermagem, se formou, e depois descobriu que a escola que ministrava o curso não era legitimada a ministrar aquele curso, ou seja, o diploma dela não valia absolutamente nada. E ela pediu a perda da chance, e o tribunal achou que era pouco sério e real. Eu acho que aqui, nesse caso, por exemplo, houve um cuidado demasiado. Ou seja, a pessoa se formou realmente, né? E simplesmente porque a escola, de uma maneira absolutamente negligente, né, não estava legitimada, ou seja, deu um pedaço de papel escrito diploma que não valia absolutamente nada, a pessoa realmente perdeu uma chance séria e real de conseguir um emprego, porque, pelas informações que eu tive até, esse mercado de enfermagem é um mercado bastante aquecido. Ou seja, a probabilidade de conseguir um emprego ela é bastante boa mesmo. Está muito melhor do que para advogado, por exemplo. Disseram que enfermeiro hoje está dando um banho na gente, que o pessoal sai da faculdade empregado já. Então, esse é o primeiro requisito da seriedade da chance perdida. O segundo requisito, que é absolutamente fundamental, é a quantificação. Talvez aqui nós tenhamos um dos casos mais complexos da perda da chance. Como é que eu quantifico isso aqui? Normalmente, eu vou tentar levar em consideração a vantagem esperada. E vou extrair daí uma certa indenização que vai corresponder a uma parcela dessa vantagem esperada. Ou seja, um exemplo bastante razoável, que o professor Yves Chartier dá expressamente no livro dele, ou seja, aí que nós temos vários casos jurisprudenciais para confirmar. Aquela demanda judicial que eu havia falado no começo, que ela tinha um valor da causa de R$100 mil, era isso que eu esperava, por exemplo, uma demanda de repetição de débito contra o Estado, porque eu paguei imposto a mais. Né? E eu acho que eu paguei R$100 mil a mais. Agora o advogado perde essa demanda, porque ele não recorre, e a questão de fato era importante, era possível de ser ganho no segundo grau. O juiz faz uma avaliação e diz, olha, a jurisprudência está aqui em 40% a favor dele. Então o advogado tem que indenizar R$40 mil.
Aliás, alguns autores franceses dizem que a perda de uma chance na questão judiciária, no contencioso judiciário, é uma das que tem maior sucesso, porque é uma das poucas questões que o juiz atua como expert. Ou seja, então, o juiz não precisa se valer mas na questão médica, eu preciso das estatísticas médicas e tal. E, nesse caso, o magistrado pode atuar tranquilamente como expert da causa. Não, aqui realmente a chance não era séria e real, porque essa tese é uma tese completamente fulminada em todos os tribunais. Né? Aqui não, aqui realmente é uma tese que está sendo discutida, há julgados a favor, há julgados contra, e realmente a teoria da perda de uma chance poderia ser usada com bastante tranquilidade. Só a única advertência que eu gostaria de fazer, até foi um tema de bastante discussão, esse dia eu fui na qualificação de uma tese de doutorado, que o tema era o princípio da reparação integral. E até o autor, na época, ele colocava, olha, algumas das exceções ao princípio da reparação integral no direito brasileiro, nós encontramos, por exemplo, no parágrafo único do 944, no parágrafo único do artigo 918 do Código Civil e na teoria da perda da chance. E aí nós discutimos muito, e é uma das questões que até a doutrina francesa é muito clara, e que eu apoio de maneira muito contundente, a teoria da perda da chance não é uma exceção ao princípio da reparação integral. Por quê? Porque se eu parto do princípio de que a chance é um dano autônomo e independente, eu estou indenizando a integralidade da chance perdida. É verdade que a metodologia de quantificação desse dano autônomo e independente quase sempre, né, vai ser uma porcentagem da vantagem esperada, sim, mas nós não estamos indenizando a vantagem esperada. Em relação a essa, não havia nexo de causalidade que propiciasse uma indenização. Portanto, quando se indeniza a chance perdida, se indeniza 100% da chance perdida. E, portanto, a teoria que é uma coisa que a gente acha muito nos acórdãos, né, no Brasil, então, já que não dá para dar o dano, vamos dar uma indenização parcial para a pessoa. Não se está dando uma indenização parcial. Se está dando uma indenização integral de um dano diverso, autônomo e independente daquele que, porventura, tenha sido pedido na demanda. Certo? Que seria, então, a vantagem esperada, ou seja, o valor integral da demanda, o primeiro prêmio daquele cavalo, né, ou o que ganharia esse primeiro lugar do concurso da Caixa Econômica Federal, aqui, né, que o Tribunal de Justiça julgou em 2007. Então, essa é a vantagem esperada. Portanto, a regra de ouro, a regra de granito que nós temos aqui na perda de uma chance, é que a quantificação da chance perdida sempre, isso não comporta exceções, sempre será inferior ao que se almejava ganhar ao final do processo aleatório. Será 30, será 40, será 50, será 70 em alguns casos, vai depender do caso concreto. Agora, obrigatoriamente, ela sempre será inferior. Ela pode ser de 99, doutor? Teoricamente pode, mas aí raramente eu vou ver a aplicação da teoria da perda de uma chance. Por quê? Porque se a minha chance de ganhar a vantagem esperada era tão grande, eu entro no conceito de lucro cessante. E eu posso dizer, então, que eu razoavelmente ganharia aquilo. Né? Eu costumo dizer, há vários autores que não concordam com essa minha ideia, mas eu costumo dizer que, por exemplo, se aquele advogado não perdeu o recurso de uma causa complexa e de jurisprudência vacilante, mas vamos supor que ele pegou um único juiz de primeiro grau, e eu já peguei uma sentença assim, conheço a tua súmula tal do STF, tenho consciência da súmula tal do STJ, sei que aqui no nosso Tribunal de Justiça a jurisprudência é absolutamente remansosa, mas eu penso diferente. Então, vou sentenciar desse jeito. Se o advogado perde esse recurso, eu acho que eu não utilizaria a perda da chance, eu utilizaria o lucro cessante. Olha, ele razoavelmente deixou eu fazer eu ganhar esse processo. A jurisprudência está completa. Nós tivemos um azar terrível, né, de talvez achar o único magistrado de primeiro grau do Estado inteiro que sentenciaria desse jeito. Mas, então, é nesse caso que o advogado diligente teria que recorrer. Né? Então, nesse caso, é o que a gente tem que tomar um cuidado grande também para a não banalização da teoria. E, por último, um terceiro requisito, não menos importante, é que eu só posso entrar com uma ação de indenização pela perda da chance se eu tiver a perda definitiva da vantagem esperada. Como assim? Olha, eu só posso entrar com uma ação de indenização contra aquele advogado que perdeu o recurso se aquela ação transitou em julgado. Eu só posso entrar com uma ação pedindo a perda da chance de não ganhar o primeiro lugar no Grande Prêmio Brasil se, de fato, o Grande Prêmio Brasil já transcorreu, eles não deram provimento para o meu recurso e eu não consegui botar meu cavalo para correr.
Então, houve a perda definitiva da vantagem esperada. Isso pode parecer, dentre todos esses requisitos aqui, o menos importante, ou talvez o mais óbvio. Só que ele não é tão óbvio assim, porque